Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre abdômen agudo. Diferente do abdômen simples, quando a gente encontra um pedido para realizar o exame de abdômen agudo, nós precisamos de realizar mais de uma incidência, inclusive incidência além da incidência de abdômen. As indicações clínicas para a série de abdômen agudo são ilho, obstrução não mecânica do intestino delgado, ou ilho mecânico, obstrução do intestino mecânico, por exemplo, uma hérnia ou adesão do ilho de suas paredes, ascite, que é o acúmulo de fluidos abdominais na cavidade abdominal, vísceras ocas perfuradas, por exemplo, intestino ou estômago esteja alguma perfuração, massa intraabdominal, neoplasia benigna ou maligna, ou mesmo avaliação de um pós-operatório, ou cirurgia abdominal. Deve-se realizar primeiro imagens na posição ereta, se o paciente chegar ao departamento andando, e caso seja possível realizar com o paciente em ortostase. Na rotina de abdômen agudo, são 3 incidências básicas. PA ou AP de tórax, sempre dando preferência para PA de tórax. AP de abdômen em ortostase. AP de abdômen decúbito dorsal. Ou seja, iremos fazer 3 incidências para um único estudo. PA de tórax, um abdômen em pé e um abdômen deitado. O filme que iremos utilizar é o que já conhecemos nas aulas anteriores. 35 por 43 no sentido transversal para as imagens de tórax e 35 por 43 no sentido longitudinal para o abdômen. Lembrando que serão realizadas 3 incidências básicas: PA de tórax, AP ortostático de abdômen e AP em decúbito dorsal de abdômen. Sempre lembrar de posicionar o paciente com o plano médio sagital sobre a linha central da mesa ou do book mural, no caso do tórax. O raio central para o tórax vai ser perpendicular a nível de T7, como já estudamos no posicionamento de tórax. E para o abdômen vai ser perpendicular na altura das cristas ilíacas do paciente. Lembrando que a distância foco-filme vai ser 1,80 m para o tórax e para o abdômen a gente vai permanecer sempre com 1 metro. Não devemos esquecer as instruções respiratórias, principalmente nesse caso, é primordial para a qualidade do nosso exame. Na incidência de tórax, devemos fazer sempre a exposição na inspiração total, ou seja, a gente vai pedir o paciente para respirar fundo e segurar. A partir daí, a gente vai disparar o feixe de radiação para gerar a imagem. Já no abdômen, devemos fazer o oposto. Devemos pedir ao paciente para expirar, soltar o ar e depois prender a respiração. Uma observação: caso o paciente não chegue no setor andando ou mesmo na cadeira, ou ele não consiga ficar em pé, podemos substituir o abdômen, a posição abdômen ereta, pelo decúbito lateral, como já estudamos na aula anterior. Em vez de fazer o abdômen com o paciente em pé, o paciente vai vir deitado numa maca, iremos colocar ele em decúbito lateral, de preferência o esquerdo, e fazer a imagem com o paciente na estativa, o paciente deitado na maca e a imagem do abdômen em AP, decúbito lateral na estativa. Caso o paciente não consiga ficar em pé, o tórax também será feito em decúbito dorsal. Um detalhe importante o feixe de raio-x é necessário para visualização de níveis de ar líquido. A posição ereta do tórax, ou ereta em AP de abdômen, facilita essa visualização do ar livre sobre o diafragma. Por isso, tal importância de fazer com o paciente em posição de ortostase, caso o paciente possa ficar em pé. Um detalhe importante é deixar o paciente na posição vertical ou lateral por no mínimo 5 minutos antes da exposição,
para demonstrar os possíveis pequenas quantidades de ar intraperitoneal. Ou seja, quando formos fazer a incidência com o paciente em decúbito lateral, devemos sempre deixar o paciente alguns minutinhos deitado naquela posição, com o intuito de demonstrar as quantidades, as possíveis quantidades de ar na cavidade. Temos aqui a imagem de tórax, como já conhecemos, imagem feita em posição de ortostase. Temos uma boa inspiração, uma boa preservou o posicionamento do paciente em relação à rotação. Temos aqui uma imagem de abdômen em ortostático, lembrando de sempre utilizar o numerador, no caso do tórax, do lado direito do paciente em PA, caso seja feito em PA, e no abdômen, mesma coisa. Sempre identificar qual imagem foi feita em ortostase e qual imagem foi feita em decúbito. Isso é muito importante para a avaliação do médico. Como vimos, pessoal, uma aula bem simples, pois já estudamos todas as outras, os posicionamentos. Essa aula é mais para mostrar o que é a rotina de abdômen agudo, que consiste nas 3 incidências, frisando, devemos sempre fazer as 3 incidências como quando nos depararmos com o pedido de raio-x de abdômen agudo. O PA de tórax, o AP de abdômen ortostático e o AP de abdômen decúbito. Caso o paciente chegue andando no nosso setor, a gente já vai fazer o tórax com o paciente em pé, já aproveita que o paciente está na estativa, já ajusta todos os fatores de altura, de filme, posicionamento e distância, e a gente já realiza também o abdômen ortostase. Lembrando sempre a distância do tórax de 1,80 m, e a distância do abdômen sempre será 1 metro. Raio central do tórax na direção de T7 e no abdômen na altura das cristas ilíacas. Obrigado, até a próxima aula.